Uma pesquisa mostrou que a maioria dos brasileiros não consegue poupar ou investir seu dinheiro. Um dos motivos é a baixa renda do trabalhador. Poupar, investir, ter uma saúde financeira equilibrada são metas da maioria das pessoas. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, especialista em pesquisas de mercado, revelou que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança. De acordo com o Banco Central, a concessão de crédito desacelerou no ano passado, mas os índices de inadimplência sofreram uma leve alta, o que mostra que os brasileiros estão cada vez mais endividados. Para essa planejadora financeira, um dos motivos é a baixa remuneração do trabalhador. A gente pode encontrar várias respostas para isso e a principal que a gente precisa falar aqui é que se você for pegar os números, você vai entender que 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos, 35% ganham até 1 salário mínimo. Então, se a gente for entender em relação à renda, a gente pode já saber que para algumas pessoas os desafios são diferentes por conta de número de filhos, de responsabilidades familiares e tudo mais. Outras questões que colaboram para a dificuldade de uma pessoa adulta em poupar e investir é a ausência de educação financeira desde o período escolar, assim como a falta da participação da família em um sistema de aprendizado conjunto sobre finanças que fazem muita diferença para o futuro. O que a gente tem é uma carência de falar sobre esse assunto. Porque aí sim, cultural, é um tabu falar de dinheiro, pega mal perguntar para o colega como que ele cuida do dinheiro dele, saber quanto que ele ganha, enfim. E dentro das famílias também. Mas para além disso, eu vejo que há uma carência de sistematizar esse ensino. Porque já que nós não temos isso culturalmente implementado dentro das famílias, eu acredito que uma via importante é a gente conseguir trazer isso para o ensino nas escolas, ensino público e tudo mais. Porque hoje em dia o que a gente vê é que os adultos feitos, que não tiveram isso quando crianças ou mesmo na vivência, precisam procurar recursos externos e aprender por conta própria. Seguir algumas orientações ajudam a esclarecer onde e quando serão os melhores investimentos, respeitando a individualidade de cada um, assim como os projetos de vida. Mais do que sair por aí desesperado procurando qual que é a melhor planilha ou o melhor aplicativo ou a modinha da vez, é você parar para entender quanto custa a sua vida. Sabe, entender de verdade quanto ela custa, para saber se aquela renda que você tem mensalmente, ela é suficiente para cobrir essas necessidades básicas. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de moradia, de transporte, de alimentação. Quanto custa tudo isso? Entendendo que o seu salário é suficiente para cobrir aquilo, tá lindo. Se tá empatando, já tá meio ruim. Agora, se tá faltando, a gente precisa entrar com outro tipo de intervenção mais incisiva, mais direta, para conseguir fazer os ajustes. Mas a dica principal, assim, isso serve para todo mundo, tá? Quando você recebe, você paga todas as suas contas fixas, você tira o dinheiro para investir e vive com o que sobrar. Para quem precisa de uma ajuda mais personalizada para gerenciar o seu dinheiro, a contratação de um consultor financeiro é uma boa opção. Esse profissional pode ajudar a descobrir áreas de investimento com mais segurança. Foi assim que Cristina conseguiu equilibrar as contas e mudar a realidade financeira. E a consultoria foi fundamental para que eu pudesse não só pagá-la, como pagar minhas contas de maneira mais inteligente e fazer uma reserva que agora já não é mais a de emergência. A gente começou fazendo uma reserva de emergência e depois, então, nós temos uma reserva de férias e nós temos uma reserva de contas que possibilitaram também fazer o pagamento de algumas contas agora no começo de ano à vista, né? E não tenha medo de olhar para o que você gasta e não tenha medo de procurar ajuda.